Em Los Angeles, os incêndios florestais têm gerado uma crise para proprietários de imóveis. Primeiro que em algumas áreas, as seguradoras não estão aceitando fechar contratos devido ao alto risco. E no caso de muitos segurados, também tem problemas para receber o seguro. Eu converso sobre isso agora com o Diogo Oliveira, que é presidente da CNSEG. Diogo, boa tarde para você, seja bem-vindo aqui ao Real Time. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde também a todos os telespectadores. De uma maneira didática, Diogo, não é uma postura questionável das seguradoras querer fazer seguro só em áreas onde o risco é pequeno? Marcelo, o problema na Califórnia é um pouco mais complexo do que isso. Existe uma legislação local e nos Estados Unidos a regulação de seguros, assim como em outros setores também, ela é estadual. Então, a Califórnia, em particular, tem uma legislação que proíbe as seguradoras de ajustarem o risco ao preço. Isso provocou a saída já ao longo dos últimos anos de várias seguradoras do mercado de seguros de residências, principalmente ali na região de Los Angeles, porque isso tem sido uma área de grande incidência de incêndios, e incêndios de grandes proporções. A região de Los Angeles hoje, por exemplo, já está com 300 dias sem chuva. E isso aumenta muito o risco. Mesmo nessas condições, estima-se uma perda para o mercado segurador de aproximadamente 20 bilhões de dólares com os incêndios ocorridos nessa semana. Mas esse é um problema que a Califórnia vem enfrentando já há algum tempo. O ano passado, inclusive, nós participamos de um seminário que eles realizaram para discutir essa questão e, no entanto, eles não conseguiram ainda sair desse modelo de restrição de ajuste do mercado de seguros. Isso certamente é uma das principais causas das seguradoras não estarem fazendo seguros em várias regiões ali na Califórnia. Num caso de incêndio, entre aspas, normal aqui no Brasil, um incêndio que não faça parte de uma catástrofe grande, o que pode levar uma seguradora a não liberar o valor total do sinistro? Acho que a gente teve um probleminha aí com o sinal do Diogo Oliveira, que é presidente da CNSEG. Vamos dar uma olhada agora no que está mostrando a CNBC Internacional. Roda a vinheta, por favor. Look and be built differently beyond the buffer zones and policies of the past? Absolutely. When you look at, Eles estão falando justamente sobre isso, sobre os incêndios florestais em Los Angeles, aí passando mais de 100 quilômetros quadrados de incêndios. A gente está vendo o Bill Baldwin, falando agora, ele é CEO de uma empresa lá, está falando sobre o que aconteceu na área dele. Significantly better than what we've seen here, and to be much more resistant to what has happened here, and will make them insurable, which is a huge issue in California too. So, ele está falando justamente sobre a questão dos seguros, Ele está falando da construção de casas que tenham áreas de controle do fogo, áreas que impeçam que o fogo chegue. E ele está dizendo que essas casas que eles estão propondo aí são casas que vão ser passíveis de seguro. Ele disse que esse é um problema justamente nesse momento em que é difícil você fazer seguro da sua casa nessa região atingida pelo fogo aí na Califórnia. I think that's just going to be the start. They're going to have to figure out how to kind of move more quickly through other aspects of the building permit process. But again, o Bill Baldwin, ele é CEO da Hartman Baldwin, que é uma empresa construtora, está falando aí sobre técnicas de construção que sejam mais seguras em áreas de incêndio e está dizendo que essa ideia que ele passou de fazer casas mais seguras, que tenham uma buffer zone, como ele disse, que é uma zona aí para impedir a chegada do fogo, esse é um processo que vai levar um tempo. E isso está começando agora apenas e vai levar um tempo. Mas realmente é uma preocupação bastante grande aí de todo mundo que mora nessa região da Califórnia, na região ali perto de Los Angeles, onde está acontecendo tanto incêndio florestal, porque parece que esse fenômeno não é um fenômeno passageiro. Acredito que em outros anos coisas parecidas vão acontecer e tem que ter uma evolução na construção das casas, assim como houve também no caso do Japão, por
por exemplo, do Chile, que fizeram prédios adaptados para terremotos. Então, nessa região que tem muitos incêndios, as casas também precisam ser adaptadas para evitar que esses incêndios destruam absolutamente tudo que a família tem e também de um modo que fique mais fácil para fazer seguros. Vamos voltar para São Paulo agora aqui? Bom, o que a gente tem na sequência agora? Vou pedir orientação aqui para a minha editora-chefe. Nós estamos de volta então com o Diogo Oliveira. Diogo, a gente, por coincidência, viu na CNBC Internacional aí um entrevistado, né, que é dono de uma construtora, falando sobre a necessidade de construir casas mais resistentes a incêndios, né? Existe uma perspectiva dos cientistas de que o aquecimento global pode aumentar o número de tragédias ambientais, como incêndios e inundações também, afetando milhões de pessoas. Qual será a consequência disso para as seguradoras e também para os cidadãos? Vai existir um modelo de seguro possível para esse cenário que a gente está falando? Atenuadoras das catástrofes são muito importantes. Como você mencionou há pouco, os prédios são adaptados para terremotos, são adaptados para vendaval, assim por diante, e, da mesma maneira, as casas podem ser melhor adaptadas para os incêndios. O que o setor de seguros tem percebido muito claramente nesses últimos anos é um crescimento tanto da frequência quanto da severidade desses incidentes relacionados a catástrofes naturais. E, claramente, isso está ligado, está relacionado com as mudanças climáticas. E respondendo a tua pergunta, sim, objetivamente sim. Muitos países têm desenvolvido programas de seguros voltados para catástrofes naturais. O México, por exemplo, tem um programa já de longa data de seguros relacionados às catástrofes naturais no México, são muito recorrentes, né? Furacão, terremoto, tudo isso acontece no México. E, inclusive, aqui no Brasil, a gente tem discutido, apresentado a proposta de criação de um seguro social de catástrofe, exatamente para poder atender as famílias, né, mais pobres, mais vulneráveis, quando são atingidas por inundações, enchentes, deslizamentos de terra, que é o que acontece mais no Brasil, né? Tá certo. Diogo Oliveira, presidente da CNSEG, muito obrigado pela sua participação aqui no Real Time. Boa tarde. Obrigado, Marcelo.